Acabou de sair o concurso do Ministério Público da União, é o grande concurso de 2025, provas e vagas no Brasil inteiro, e você tem mais ou menos 110 dias para garantir a sua aprovação. E agora, sinto informar, mas você vai ter que se arriscar, você vai ter que estudar de forma efetiva, senão você vai perder esse concurso e você vai ter que se arriscar, só que de uma forma controlada, porque eu vou mostrar para você o passo a passo que eu usei para passar no meu primeiro concurso em 89 dias, vindo de escola pública, e também o mesmo passo a passo que eu usei para passar em mais 9 concursos concorridíssimos. Eu vou te ensinar tudo nesse vídeo e eu vou falar nesse vídeo especificamente sobre o cargo principal, que é o cargo de técnico em administração que você pode fazer com qualquer graduação, inclusive tecnólogo. Então deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho, porque eu prometo ainda mais vídeos para te ajudar nesse e nos próximos grandes concursos, e também para você passar nesse concurso com muito mais tranquilidade. Dê uma olhadinha na carta especial que eu escrevi para você passar no MPU e também nos TRTs e no INSS. É o MPU Turbinado 2.0. E também, se você quiser que eu faça uma análise completa para analista, para formados em direito, comente aqui e comente também o que você pensa sobre esse concurso, se você já está se organizando, se você achou esse concurso muito difícil, comente aqui, eu quero saber. Mas agora, vamos para o planejamento, gente. Primeira coisa, você tem que entender as matérias que você tem que estudar, você tem que se organizar, você tem que ter um cronograma, certo? E aí, eu recomendo que você siga com esse planejamento que eu estou mostrando na tela aqui, porque eu desmembrei todas as matérias e o mais importante, que é a partezinha que está aqui na parte direita da sua tela, que é a relevância de cada matéria. Você tem que entender que a partir desse momento você tem que estudar todas as matérias do edital, de acordo com a relevância delas, principalmente se você é um iniciante, se você não sabe nem qual que é a sua facilidade, qual que é a sua dificuldade, em qual matéria que você vai bem, em qual matéria que você vai mal, você tem que estudar de forma proporcional. Por exemplo, para técnico, você vê aí que a matéria mais importante, língua portuguesa, 25% do total da prova. Então, 25% do seu tempo de estudo da semana, você vai estudar língua portuguesa. Deu para entender isso? E a gente tem um cronograma prontinho no curso completo do Aprovação Ágil, tá? E aí já está tudo distribuído de forma proporcional, e você precisa entender também que no seu planejamento você tem que incluir redação. Redação, na verdade, é a etapa mais importante desse concurso. Os primeiros colocados terão notas altas em redação, porque na prova objetiva é uma briga sangrenta para você conquistar alguns pontinhos. Se erra uma questão ali por vacilo, centenas de pessoas passam na sua frente. Só que se você tiver o domínio da redação, a técnica da redação, não tem problema, porque você passa na frente de todo mundo de novo. Então, vire um especialista em redação, e redação é prática, gente, é técnica. Não é à toa que nós temos hoje as mentorias de redação na Aprovação Ágil, e até para a galera do VIP, correção premium de redação. Inclusive, no MPU Turbinado, que eu liberei aqui no primeiro link da descrição, eu liberei acesso ao nosso curso completo de redação, também com os replays das mentorias de redação com o Daniel Vícola, e aí fica muito mais fácil você passar. Então, você vai seguir o seu planejamento semanal, de acordo, claro, com a sua disponibilidade, e você vai estudar de forma proporcional, de acordo com essa tabelinha que eu fiz para você. Tem todas as matérias, fechado? E uma coisa muito importante que eu recomendo para todo mundo, mesmo o iniciante, é que faça um simulado no primeiro dia de estudos. Porque depois disso você não vai ter medo e você vai tomar, às vezes, um tapa de verdade na sua cara que vai te empurrar para frente, que vai te empurrar na direção correta. Para você entender já qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua facilidade. Se você tem acesso ao curso da Aprovação Ágil, faça o simulado que tem lá. Se você não tem acesso, não tem problema. Sabe o que você pode fazer? Faça a última prova do TRF1, TRF Primeira Região, como simulado. Foi da FGV, e esse edital para técnico especialmente, gente, veio muito parecido. Pode fazer essa prova, que aí você já vai ter uma noção legal de qual matéria que você tem que priorizar e como que você pode já personalizar os seus estudos desde o começo, tá? E aí você que é do curso da Aprovação Ágil sabe que nós temos a mentoria automatizada com inteligência artificial que faz isso para você quando você faz o simulado, e dentro do curso, claro, eu explico todos os detalhes, tá? Mas o edital veio bem parecido com o TRF1. E aí, fechou essa parte de organização, de fazer um simulado, de entender qual que é a sua realidade, chegou a hora da execução dos estudos. E você tem que entender que nós temos matérias que você precisa enfrentar de forma diferente. Por exemplo, língua portuguesa, eu recomendo que você estude totalmente com questões e engenharia reversa da FGV. Você tem que focar totalmente na banca, fazer as provas recentes da FGV, ponto final. E aí, eu vou até deixar um vídeo aqui no final em que eu explico como que você vai estudar português na prática, tá? Mas é isso, você vai estudar só por questões, essa matéria que é a mais importante, e questões da FGV, que vai ser o grande desafio, porque português da FGV às vezes nem parece que é português, parece que é uma outra língua, certo? Agora que você entendeu como estudar língua portuguesa, a gente vai entrar no bloco das matérias que eu chamo de específicas. Mesmo que o edital às vezes coloque lá como matéria básica, as matérias de direito, de administração, na minha visão, sempre são classificadas como matérias específicas. E para esse edital do MPU, em que nós temos mais de 100 dias para você estudar, eu recomendo que você, caso tenha
4 horas ou mais por dia, que é o tempo de estudo ideal, eu recomendo que você estude dessa forma que eu vou te ensinar na sequência. Metade do tempo que você vai jogar ali em cada matéria com os materiais enxutos, com material escrito adequado para sua prova, foge de PDF de cursinho cheio de desperdício, porque ele tem que ter, por exemplo, foco total na legislação. Aquele tópico que você está estudando tem alguma legislação aplicável, você tem que comer com farofa a legislação. É isso que vai cair. Metade do seu tempo você vai estudar com material enxuto, que não é só legislação, tá? Em algumas matérias tem pontos doutrinários também, jurisprudenciais, dentro do material enxuto, é claro. E metade do tempo com as melhores questões. Esse daqui vai ser o grande padrão para todas as outras matérias. Só que é claro que em algumas matérias, pontualmente, nós não vamos ter questões reais de provas anteriores. Por exemplo, legislação institucional, gente, tirando a Lei Complementar 75, os outros tópicos a gente não tem questão anterior. E aí você vai ter que comer com farofa o material enxuto, aquele material escrito que resolve o seu problema, que tem todo o conteúdo que pode cair na sua prova. Deu para entender essa realidade? E você tem que aprender a estudar com questões desde o dia 1. Se você não fizer isso, você não vai passar. Por quê, gente? Quando você mergulha nas questões, você automaticamente vai ter o direcionamento da lei de Pareto, a regra 80-20. Você vai ficar toda hora estudando pelas questões aqueles pontos que são mais recorrentes, que são mais cobrados. E aí você vira um especialista naquilo que é mais cobrado nesse tipo de concurso. Então, se você aprender a estudar com as melhores questões, você vai conseguir dominar aquilo que é mais relevante e você aumenta a sua chance de ir bem nessa prova, porque você vai revisar várias vezes pelas questões aqueles pontos que são mais cobrados. Em matérias como administração pública, direito constitucional, direito administrativo, AFO, você vai conseguir fazer isso. E assim, se você tem 4 horas ou mais de estudo, e eu vejo que o grande padrão dos aprovados, principalmente aqui em reta final, é esse, 4 horas de estudos. Você vai seguir com esse formato que eu vou te ensinar. Metade do tempo na prática com o material enxuto, metade do tempo com as questões, estudando sempre com as melhores questões. Se você tiver menos, entre 2 e 3 horas, aí eu recomendo que você estude só com o bloco das questões, tá? E se você estudar menos de 2 horas por dia, sinceramente, nem tenta fazer esse concurso, porque você não sabe a importância desse concurso, você não está abrindo mão de nada para passar nesse concurso. Tô sendo muito sincero com você, tá? Você pode até pensar em fazer para começar, mas eu não gosto desse papo não, gente. Vai estudar? Estuda de forma séria, abre mão de alguma coisa. Quem estuda só 2 horas por dia, sinceramente, demonstra para mim que não está interessado no concurso. Em uma reta final, não está interessado. Eu até entendo que às vezes quando não tem um concurso publicado, você está num momento ali de transição, sabe, que não tem nenhum objetivo muito claro, você pode até fazer isso para manter uma constância. Agora, sinceramente, um edital tão bom como esse, programado, publicado, e você estudar só 2 horas por dia, você está de brincadeira com o tio aqui. E agora eu quero entrar no detalhe de cada matéria. Primeiro, gente, noções de sustentabilidade. Você analisa ali claramente que é um conteúdo voltado para legislação. E nós temos algumas questões das leis que são cobradas em sustentabilidade. Então, a minha prioridade seria estudar questões dessas leis, principalmente da área de tribunais, de ministérios públicos, para concurso de servidores, tá? Nesse momento, para todas as matérias, fuja de questões de magistratura. Faça provas de concursos de servidores. Isso daqui é muito importante, senão você vai estudar errado, você vai fugir do perfil da prova. Sustentabilidade, então, muito voltado para a legislação. Noções de direitos humanos, fundamentais e acessibilidade, nós temos os primeiros tópicos que têm conteúdos ali que são claramente doutrinários. Sabe o que eu faria nessa reta final? Esqueceria isso. Porque não vai dar tempo, cara. Se você for se aprofundar na doutrina de direitos humanos, lascou. Você vai estudar as normas que nós temos lá. Você vai priorizar esses conteúdos de direitos humanos. E na parte de acessibilidade, você vai encontrar muitas questões, porque essa parte é um tópico clássico de tribunais e ministérios públicos. Então, muitos concursos anteriores já cobraram esses conteúdos e aí eu recomendo que você priorize o estudo pelas questões e também, é claro, tente estudar o conteúdo do material enxuto, que aí você vai chegar muito bem. Tivemos uma surpresa também nesse edital, gente, que foi direito penal. Nós não esperávamos por isso. Os últimos concursos do MPU não pediram direito penal, só que você vai perceber claramente que também é um conteúdo mais raso. Aqui nesse cargo, eles não exigem graduação em direito, então você vai comer com farofa a legislação. Ponto final. Você vai perceber que nesse tipo de concurso, eles acabam fazendo uma decorebinha, principalmente da parte de crimes. Dificilmente eles cobram algum conteúdo jurisprudencial, doutrinário, então não crie dificuldades e cuidado, porque normalmente direito penal, na academia, sabe, falando em faculdades e tudo mais, é classicamente muito doutrinário. O professor na faculdade, ele nem pensa em cobrar alguma coisa de legislação, só fala de teoria, de doutrina, e isso daqui não é a realidade do concurso, tá? Então faça o simples que funciona, coma com farofa, com metade do tempo material e faça as questões, gente, de nível médio também na parte penal.
tá? Porque historicamente esse concurso de técnico sempre foi de nível médio, recentemente que mudou para nível superior. E quando você faz os de nível médio, você percebe mais essa característica, então você vai poder aproveitar muito bem essas questões de nível médio em direito penal. E agora tem uma matéria que assusta muita gente, né? Que veio assim, ó, Teoria Geral do Processo, TGP. É uma matéria que a gente tem normalmente lá no começo da faculdade de Direito e que é muito doutrinária. Não é isso, gente. Nesse edital aqui fica muito claro que eles vão pedir ali a parte constitucional do processo, principalmente do artigo 5º, algumas coisinhas ali até do Poder Judiciário que você já vai estudar automaticamente lá dentro de Direito Constitucional. E você percebe claramente que eles vão pedir algumas coisas do Código de Processo Civil, principalmente da parte mais inicial do Código de Processo Civil e algumas coisinhas até de Código de Processo Penal. Então, basicamente, esse conteúdo inevitavelmente será mais voltado para a legislação, para conteúdo simples, inclusive para os juizados especiais. Então, dê uma olhadinha no edital e coma com farofa material enxuto na hora de fazer questões de direito constitucional, da parte processual, direito processual civil e direito processual penal, daquela parte mais introdutória. Direito administrativo e constitucional, gente, veio o clássico dos tribunais. Nessas duas matérias aqui, você pode até estudar só por questões. Você vai ter um banco gigantesco. Você pode estudar com questões da FGV de tribunais. Você vai ter muitas questões para fazer e esse vai ser o grande padrão constitucional sem conversinha, gente. Texto da Constituição, texto da lei e também, claro, súmulas vinculantes. Com isso daqui você vai dominar o conteúdo e priorize o estudo por questões. Dá para você estudar várias vezes esse conteúdo de direito constitucional. Direito administrativo já normalmente é um conteúdo híbrido. Nós temos alguns pontos que são claramente doutrinários e outros pontos de legislação. E os materiais enxutos já abrangem todos esses tópicos nesse formato de estudos, tá? E também você vai ter muitas e muitas questões, então priorize o estudo das questões de tribunais recentes e também ministérios públicos da FGV para servidores. Não faça questões de magistratura, especialmente para técnico, para analista de direito também, tá bom? Mas para técnico eu faço um reforço ainda maior, não faça questões de magistratura. A administração pública, gente, também veio dentro do padrão, só que a administração pública eu sinceramente estudaria com as questões principalmente da FGV, de tribunais, ministérios públicos, do jeito que a gente sempre fala, primeiro filtro que você tem que utilizar e depois, se você conseguir esgotar essas questões, que não temos tantas assim no final das contas, abra para questões recentes da FGV de administração pública e faça questões também normalmente nos filtros de sites de questões, você tem que colocar da administração geral também, não só pública, porque temos alguns tópicos que eles colocam lá como administração geral. E dê uma atenção especial nos últimos tópicos do conteúdo programático, que eles falam ali de tecnologia, blockchain, inteligência artificial, são tópicos novos. Eu já vi conteúdo disso em concurso de banco que você pode até dar uma olhadinha. Só que nós criamos no material enxuto também um conteúdo completo e você não vai encontrar tantas questões reais de provas anteriores disso, especialmente em tribunais, dificilmente você vai encontrar alguma coisa, então você vai ter que abrir um pouquinho o leque e também tem uma norma que é uma decorebinha que provavelmente vai cair, tá no finalzinho do conteúdo programático dessa parte de administração pública. Isso daqui também vale para o analista, porque eles pediram esse conteúdo para o analista também como matéria básica, tá? E agora, AFO, uma matéria muito temida, Administração Financeira e Orçamentária. Não tema essa matéria, gente. Faça o simples que funciona. É que se você ficar só navegando nesses conteúdos teóricos, nos professores que às vezes criam dificuldades para vender facilidade, você se perde. Você tem que entender que AFO é uma matéria redondinha se você dominar a legislação. Legislação em sentido amplo. Você tem que entender que tem a parte ali, ó, constitucional do orçamento, você tem que comer com farofa esse conteúdo, tem a lei 4320, em alguns editais tem a lei complementar 101, e aqui na FGV, ainda mais nesse edital, ficou muito claro que eles vão pedir com muita ênfase o MTO, Manual Técnico Orçamentário, que é na prática também uma legislação em sentido amplo, é um manual que você tem acesso facilmente na internet, colocamos já os principais conceitos disso e que são cobrados ali no edital no material enxuto, e também dê uma olhadinha uma novidade que provavelmente vai cair bastante, que eles pediram uma parte do manual de contabilidade. E é uma parte pequenininha que você só tem que estudar aquele conteúdo e você também não vai encontrar tantas questões sobre esse conteúdo de contabilidade porque é uma novidade. Alguns tribunais também pediram isso recentemente, tá? Então, nessas matérias específicas de direito, administração, você tem que equilibrar o estudo pelas questões, que na minha visão até tem que ser a sua prioridade, e também, claro, o conteúdo do material enxuto para você ter uma solidez maior no seu estudo. Se você tem 4 horas por dia, você consegue pegar o melhor dos dois mundos, estudar com as melhores questões e também ver o material enxuto para você pegar aquelas questões que vão fugir do padrão. Se você tiver menos de 4 horas, 3 horas, sinceramente, sabe o que você faz? Você vai estudar só com esse bloco das questões que eu falei. Esquece esse negócio de tentar esgotar o edital várias vezes, porque isso faz muito sentido quando você tem mais tempo para estudar, quando você começa em um pré-edital.
quando você já tem um domínio maior daquele conteúdo. Nesse momento, se você tem pouco tempo para estudar, tem muito conteúdo e precisa se arriscar e dominar aquilo que é mais relevante, você tem que ter um estudo mais solto, direcionando o seu estudo totalmente pelas questões. Fazendo isso, você vai ter resultado e, muito importante, siga a metodologia da aprovação ágil. Nós temos aqui mais ou menos 110 dias até a prova, com 50 e poucos dias de estudo, faça um simulado. Nós temos o simulado e vamos ter mais dentro da plataforma da aprovação ágil, que aí você vai perceber o que deu certo, o que deu errado e você consegue fazer retificações no seu planejamento, na sua forma de estudo, para chegar voando no momento mais importante, que é o momento da prova do concurso, tá? Esses daqui são os fundamentos que eu usaria para passar nesse concurso do MPU, começando agora. E claro, lembrando que você tem que toda semana, na minha visão, pelo menos praticar com uma redação. Lembrando que vai ser aquela redação de tema aberto. E se você não domina a redação, você tem que começar a praticar. Não tema. Se você praticar, você vai chegar muito bem. É questão de dominar a técnica. Se você quiser dominar isso, veja o primeiro link da descrição, porque aí tem a carta que eu mostro o MPU turbinado e você vai ter como bônus o curso completo de redação e especialmente acesso às mentorias VIP, como o Daniel Vícola, e ele vai pegar você pela mão e te transformar em uma metralhadora de pontos na redação. Fechado? É isso que eu faria para passar no concurso do MPU, começando agora, sem romantismo. Você viu que eu não falei para você ver vídeo aula, eu falei para você não seguir um cursinho, porque sinceramente não dá tempo de fazer isso. Não dá tempo de seguir aquele sistema de educação de manada que nunca foi feito para dar resultado de verdade. Fuja disso. Você fez isso a vida inteira e nunca teve resultado. E agora que você vê um concurso como esse passando na sua frente, você vai tentar fazer o mesmo? Fuja! Comece a estudar como concurseiro competitivo estuda. O concurseiro realmente competitivo, gente, ele já está fazendo isso que eu falei para você. E a sua única chance é replicar esse comportamento. Fechado? Se você quiser ter mais velocidade nisso, veja o primeiro link da descrição. Fechado? E agora eu quero saber qual que é a sua opinião, o que você achou sobre esse formato de estudos. Você tem alguma dúvida? Mande aqui. Gostou do conteúdo? Deixa sua curtida. Não gostou? Deixa sua descurtida e me conte por quê. Não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E muito importante, faça sua inscrição no canal, ative o sininho, porque eu prometo mais vídeos para te ajudar no MPU. Veja os vídeos recentes que eu fiz sobre o MPU também. Veja o vídeo aqui do final em que eu ensino você a estudar português para qualquer prova, para qualquer concurso também, que vai complementar tudo que eu falei aqui. E claro, siga o Bitolei em todas as redes sociais, eu prometo te ajudar ainda mais. Siga também lá no X, que estamos com uma aprovação ágil lá e eu sou muito mais rápido na hora de entregar informações, notícias e tudo mais. Fechado? Valeu, gente. Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.